Queridos, boa noite, vocês estão bem? Quem estava aqui no batismo ontem? Bênção de Deus. Mais uma promessa do Senhor se cumpriu, né? Vamos ler 2 Crônica 25 para a gente orar? Pode abrir os teus aplicativos aí. Tá lá já? Amazia tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e governou durante 29 anos. 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jeodã, era cidadã em Jerusalém. Praticou Amazia o que era correto e agradável diante dos olhos de Deus. Entretanto, não agiu com total sinceridade de coração. Eu li isso hoje, isso me pegou. Quando eu comecei a ver a história desse cara, e vendo que isso ele vai se identificar com muita gente nos nossos dias, né? Com essa geração de pessoas que estão dentro da casa de Deus, de pessoas que estão fazendo a vontade de Deus, de pessoas que estão servindo ao Senhor, mas não está agindo completamente com sinceridade de coração. Falta alguma coisa. A Bíblia fala que esse cara governou durante 29 anos. Ele serviu, conjecturando, ele serviu a Deus durante 29 anos. Esse cara não foi pego em adultério, esse cara não pegou dinheiro que não era dele. Esse cara não fez nada de errado aos olhos de Deus. Só que ele não era um cara que agia com sinceridade de coração. Isso é muito sério, irmãos. Trazendo para os nossos dias, isso é muito sério. Porque você vai ver pessoas cantando, você vai ver pessoas pregando, você vai ver pessoas profetizando. Mas a própria Bíblia fala, quem vai subir o santo monte do Senhor? Quem é que vai permanecer no santo lugar? Ele fala de mãos limpas e coração puro. Se você não tiver um coração sincero e alinhado com aquilo que Deus está construindo, você não vai conseguir fluir naquilo que Deus tem para você. Esse cara, aos olhos humanos, não tinha nada de errado com ele. Ele servia a Deus, ele era um cara correto. Ele não era um cara que agia com maldade, mas ele não tinha um coração sincero. É a mesma coisa da água, da expressão da água do morno, né? Do morno. Que o morno ele vomita. É melhor que você seja frio do que morno. Então tem pessoas que estão aqui, não estão fazendo nada de errado, está agindo de uma maneira correta, mas falta alguma coisa. Falta algo, cara. E Deus nessa noite, ele vai alinhar a gente na vontade dele. Ele vai nos alinhar com a vontade dele, cara. Para você viver tudo aquilo que está retido no mundo espiritual. Com sinceridade de coração, pleno, completo naquilo que Deus quer fazer. Amém, irmãos? Vamos orar? Vamos ficar de pé? Fique de pé. Agarra quem está do teu lado aí. Se estiver sozinho, agarra a cadeira. E profetiza que essa cadeira vai sentar uma varoa valorosa, um varão valoroso. Se já chegou, não ora, que dá problema. Amém? Vamos levantar, abraça quem está do teu lado, começa a profetizar na vida dessa pessoa. Começa a declarar sobre a vida dessa pessoa. Se ela é da tua família, você conhece as demandas dela, o que ela está passando, os processos dela. Começa a liberar palavras proféticas sobre a vida de quem está do teu lado, da tua esposa, do teu marido, dos teus filhos, da tua mãe, do teu pai. Que seja uma noite profética, que nós viemos a nos mover nesse lugar. Que palavras proféticas sejam liberadas nesse ambiente de glória. Se você ora em línguas, ore em línguas. Ore em línguas. Vamos mudar a atmosfera desse lugar. Vamos adorar o Senhor.
Pai, nós queremos te glorificar essa noite. Queremos, Pai, entregar tudo aquilo que vai ser falado aqui no teu nome. Que o teu nome mais uma vez seja glorificado nesse lugar, Pai. Obrigado, Espírito Santo, pela tua bondade, pela tua fidelidade. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos guardado, Pai. O Senhor tem feito coisas extraordinárias no nosso meio, Pai. Obrigado, Espírito Santo. O ambiente está preparado para a manifestação da tua glória e do teu poder, Pai. A ti toda honra, a ti toda glória, a ti todo louvor, a ti toda exaltação. E cada palavra profética que for liberada nesse lugar, Pai, ache um coração voluntário, disponível, Pai. Que seja como uma semente, e que ela venha germinar, e que ela venha dar frutos, Pai. E que o Senhor seja glorificado em tudo, Pai. E cada palavra profética que for liberada nesse lugar, vire uma sentença, Pai. Que nós possamos orar, Pai, mas com convicção. Como o Senhor falou para Ezequiel, Pai, no vale, Pai. Vai, Ezequiel, profetiza pelo Espírito. E que nós possamos profetizar e orar pelo Espírito. O Senhor me mostra mulheres aqui que já teve filhos biológicos, mas que agora precisa gerar filhos espirituais. Se você estiver do lado da tua esposa, coloque a mão no ventre dela. Coloque a mão no ventre da tua esposa. Coloque as mãos e declara sobre o ventre dela filhos espirituais, Pai. Em nome de Jesus, isso venha virar uma realidade. Nós possamos gerar, Pai, pelo Espírito, Pai. E a tua palavra é clara. A minha palavra tem espírito e vida nela. Declare. Assim nós oramos e te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua presença aqui nessa noite, Pai. Nós desejamos, Senhor, nós queremos, meu Pai. Que o Senhor venha limpar os corações, que o Senhor venha limpar a mente, meu Deus. Que o venha estar, Pai, nos tornando, Senhor, cada vez mais com filhos maduros diante da tua presença, Senhor. Aleluia, Jesus. Nosso coração venha estar disponível e fiel a ti, Senhor. Nos encaminhe para o centro, Pai, por querer. Em nome de Jesus, Pai, que possamos permanecer em ti cada vez mais, sendo transformados em Deus através do teu Espírito. Confio no Senhor, são como os montes Sião, que não se abalam. Os que esperam no Senhor correm e não se cansam, caminham e não se esgotam. E em ti. A tempestade vem, e é você que me sustenta. É você que me sustenta. Os meus olhos em ti, os meus olhos em ti. Como a moinho, cada beira da eu sou em ti. Se confiam no Senhor, são como os montes Sião, que não se abalam. Se
permanecerei com os meus olhos em ti, com os meus olhos em ti. Brotar na beira das águas, eu estou em ti. Santo Deus. Glória a Jesus. Glória. Vamos continuar agradecendo a Ele, porque Ele é o único que está em nossos corações. Então, toma esse lugar aqui, toma o teu lugar em nossos corações, meu Pai, que nós possamos te buscar, Senhor, de todo o coração, Pai. Nós possamos, Senhor, deixar de lado toda preocupação, toda distração, meu Pai, de estar diante de Ti, de estar diante da Tua presença, da Tua gentil, da Tua fé, Pai.
Não há nada mais doce. Não há nada mais belo. Tu és incomparável, Jesus. Queremos ver tua glória sobre toda a terra. Venha a nós o teu reino, Santo Deus. Não há nada mais belo. Tu és incomparável, Jesus. Queremos ver tua glória, vamos, vamos, vamos. Queremos ver tua glória sobre toda a terra. Venha a nós o teu reino, Santo Deus. Pois temos fome de ti. Sede de ti, nada mais nos nada mais. Vamos, vamos, levante suas mãos para se buscar.
meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando. Agora somos dois no mesmo mar. Com meu coração disposto a pegar. Todos os versos e canções eu consegui cantar todas as vezes que eu amava. Só quero te falar, eu tenho muita glória pra ser. Eu não vi poder amei. Agora pra frente, ela não me poderá amei. Toda terra estremece, os joelhos se dobram, os anjos se dobram. Vamos lá, mais forte, Jesus. Não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome, Jesus. Toda terra estremece, os joelhos se dobram, os anjos se dobram, Jesus. Não há nome mais doce, não há nome mais santo, e não há nome mais seguro. Toda terra estremece, os joelhos se dobram, anjos se dobram. Tu tens o nome sobre todo nome, tu tens o nome sobre todo nome, tu tens o nome sobre todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra. Tu tens o nome sobre todo nome, tu tens o nome, mais uma vez, tu tens o nome sobre ele, no céu, na terra e debaixo. Aleluia! Parabéns.
Glória a Deus. Cadê as crianças? Vamos orar pelas crianças. Tem mais criança? Vamos orar? Levanta as mãos para lá, irmãos. Vamos abençoar esses profetas, as profetas da sua casa. Nosso Deus e Pai, nós queremos te glorificar. Pai, nós colocamos essas crianças nas tuas mãos. Que aos olhos naturais são crianças, mas são profetas, são evangelistas, são mestres, são pastoras, são missionárias da tua casa. E nós já profetizamos sobre a vida delas, que toda a terra vai desfrutar daquilo que elas carregam. Para a honra, glória e louvor do teu santo nome. Nós te glorificamos e te agradecemos, Pai. Que o Senhor venha cobrir essas crianças com o teu sangue. Que o maligno não venha tocar, Pai. Dá a capacidade para os pais de conduzir essas crianças no caminho. A tua palavra é clara. Ensina ao menino o caminho que ele deve andar. E quando ele crescer, ele não se desviará dele. Essa oração que nós fazemos nessa noite pelas nossas crianças, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos fazer um ofertório, irmãos? Você que vem motivado para adorar o Senhor em todos os sentidos. Então vai ser um momento muito importante do culto, né? A gente não vai falar aqui, vai abrir a Bíblia e ler um versículo para você que você é madura. Você já sabe o que deve ser feito, o que você precisa fazer, né? Então a gente não precisa ficar falando sobre isso. Então tem um QR Code ali, vai ficar na tela. Atrás na frente de você, na cabine, deve ter também. Às vezes tem algumas pessoas que me perguntam, falam, pastor, ora por mim pela minha vida financeira. Eu falo, então não tem como eu orar pela tua vida financeira. Não tem oração que vai fazer você prosperar se você não cumprir o princípio. Não tem. Então, se você está vivendo um momento financeiro atribulado, pode ter certeza que não tem semente. A tua vida não tem semente. Então não adianta ninguém orar, não adianta você subir um monte, não adianta você fazer jejum. Tem macumbeiro que prospera porque ele entendeu. Tem cara que é budista e dizima. Igual Daniel falou comigo hoje, assim, ele pode até não ir para o céu, mas aqui ele não vai viver como miserável. Porque ele entendeu o princípio. E Deus, ele vela por aquilo que ele falou. Entendeu? Então, irmão, não adianta vir, vamos orar. Irmãos, vamos perder tempo. Só tem uma forma de você prosperar. Semeando. Só com semente. A gente na igreja há mais de 30 anos. Precisa entender isso. Amém? Deus conhece o nosso coração. Sabe da dificuldade de cada um. Amém, irmãos? Então fique à vontade. Faça com amor, com carinho. E se você não tem não está com condições de fazer isso, ora ao Senhor para que Ele te dê condição de fazer. Eu orava muito assim. Cheguei na igreja e passei um momento financeiro muito difícil. O Senhor me dá a capacidade de praticar. Deus foi dando condição e as coisas foram mudando. Eu não fazia do jeito que tinha que fazer, eu fui fazendo como eu podia. Deus foi avançando, foi prosperando. Até que as coisas clarearam. Amém? Vamos orar pelas ofertas? Tem um envelope ali, cadê a nossa irmã Jo? Já foi? Pô, já está todo mundo aí informatizado, né? O envelope vai cair. Hein, João? Você vai ter que entrar na onda do QR Code. Passar a plaquinha do QR Code agora. Acabou o envelope. Vamos orar então? Levanta as mãos para cá. Você que está no teu coração, ore ao Senhor. Nosso Deus e Pai, nós queremos te glorificar. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua bondade, pela tua fidelidade. Porque até aqui o Senhor tem sustentado essa casa. Abençoa, Pai, cada um, Pai, que semeou
aqueles que não puderam semear, que o Senhor venha nos prosperar, Pai, que o Senhor venha nos dar a condição, Pai, de plantar algo, Pai, no teu reino, Pai. Obrigado, Espírito Santo, pela tua bondade, pela tua fidelidade, Pai. Nós queremos avançar, nós queremos tocar mais pessoas, Pai, e nós precisamos de recursos para fazer isso, Pai. Então, em nome de Jesus, multiplica a semente, Pai, a sementeira do teu povo, Pai. Que esse mês de julho seja um mês extraordinário na vida financeira da tua igreja. E nós possamos, Pai, colher 30, 60, 100 por um, mediante a fidelidade, Pai, desse lugar, Pai. Com os teus filhos, Pai. Que nós possamos avançar, Pai, e nos dar um coração generoso, Pai, para que nós possamos olhar para o lado, não só praticar o princípio da igreja, mas para olhar para o irmão, para a necessidade do outro, e ser uma bênção na vida do outro. É essa oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Tinha muito tempo que ele não vinha, mas ele voltou. Me faz cantar a música do Roberto Carlos, não. Pô, se eu fazer igual o vem pra cá, pastor Charles. Amém. Vem pra cá. Quem conhece o pastor Charles? Levanta a mão. Viralizou, hein? Viralizou? Amém. Viralizou. O pastor Charles é um amigo nosso de muito tempo. Está com a esposa dele ali, a pastora Janciara. E ele tem sido a benção aqui nesse ministério. Tem nos abençoado aqui com aquilo que ele carrega. E essa noite eu sei que não vai ser diferente. Eu sei que ele tem um coração alinhado com o coração do Senhor. E ele ficou no meu coração a semana toda. E eu sei que tem algo do céu para ser derramado nesse lugar através da vida dele. Então fique atento com tudo aquilo que vai sair da boca dele. Nosso carteiro. Porque hoje ele é o carteiro nessa noite. E ele vai ser uma resposta da tua oração. Aleluia! Eu sei que você está orando por algo. Então, coloque uma expectativa sim daquilo que ele vai falar. Amém? Nosso Deus e Pai, nós queremos te glorificar. Nós colocamos nas tuas mãos a vida do pastor Charles, Pai. Colocamos o Charles Júnior, colocamos a Jaciara, colocamos a filha dele nas tuas mãos. Pai, essa família é uma família muito especial, uma família sacerdotal. Nós entendemos que quando um homem entra no mundo espiritual, Pai, vem retaliação contra a casa, vem alguns levantes do inimigo, mas que o Senhor venha repreender todos eles, Pai, e que ele possa fluir, e que ele possa ser cirúrgico nessa noite, entregando tudo aquilo que o Senhor colocou no coração dele. É essa oração que nós fazemos por ele como igreja desse lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Beijo. Amém. Amém, tudo bem com vocês? Tudo na paz? Deus é bom o tempo todo. Hoje eu vim com a minha digníssima, né? Minha princesa, né? Aliás, a gente passou praticamente o final de semana juntos, né? Ficamos o dia todo ontem juntos. Hoje também, praticamente o dia todo juntos. E mais tarde vamos dormir juntos também, né? Essa parte é melhor, né? Desculpa aí, brincadeira. Mas tô alegre com o que Deus tem feito. Hoje pela manhã a gente foi no trabalho dela com ela, fiquei meditando um pouco lá e Deus colocou uma palavra no meu coração, eu queria compartilhar com vocês. Lá no livro de Êxodo, no capítulo 33, eu fiquei observando as canções, né? Observei as canções que foram cantadas. A primeira, permanecerei com os meus olhos em ti. A segunda, subi ao monte para contemplar. E eu entendi que Deus está dando uma continuidade, até mesmo na palavra de domingo passado, do pastor Bruno, né, que ele pregou sobre contemplação. E eu acredito que eu vou seguir uma linha de raciocínio assim bem parecida, né? Bem parecida assim. E eu acho isso lindo porque mostra o alinhamento, né, que Deus está fazendo
que Deus ele tá comunicando coisas. Grava bem uma coisa no teu coração, sempre quando Deus ele repete coisas para alguém, por dois motivos. Ou porque essa pessoa não ouviu, né, ou não entendeu. Porque às vezes Deus fala e a gente não ouve. Só que às vezes a gente ouve, mas não entende, e ainda teria um terceiro. E às vezes a gente ouve e não obedece. Então, creio que sempre quando Deus ele repete, como ele falou com Elias, o que você está fazendo aqui? E Deus fala com Elias 2 vezes a mesma coisa. Você reparou? Elias dá a mesma resposta. Eu tenho sido zeloso pelo Senhor dos Exércitos, só eu fiquei de profeta, não tem mais ninguém. Aí, quando ele acaba de falar, Deus pergunta de novo, o que você está fazendo aqui? Né? E Deus fala para ele, volta pelo teu caminho. Então, às vezes, Deus ele está comunicando, ele está repetindo, e muitas vezes a gente não está entendendo, né? Ou não está colocando em prática. Porque a vida cristã ela é uma construção. Quando Jesus fala da parábola do construtor, ele está dizendo que à medida que você corresponde à palavra que é pregada, que é ensinada, você vai sendo construído. Olha como que isso é sério. E quando você para de responder à palavra que foi pregada, a palavra que você ouviu, a construção para. Talvez muitas coisas estejam paradas na sua vida porque você parou de corresponder aquilo que Deus ainda continua falando com você. Porque Deus, ele fala. Ele continua falando. Então a vida cristã ela é exatamente assim, é como se fosse uma construção. E à medida que eu correspondo àquilo ali, Deus, sabia que Deus ele gosta muito disso? Quando ele fala algo com você e você corresponde àquilo que ele falou, você faz aquilo que ele falou, é como que as coisas começassem a serem construídas na sua vida. Então, acredito que nós estamos numa construção, né? E Deus ele quer continuar ministrando algo no seu coração. E quando eu escutei essa canção, permanecerei com os meus olhos em ti, eu tenho entendido que uma das maiores dificuldades de permanecer é exatamente as distrações. As distrações que nos atrapalham muitas vezes de permanecer com os olhos no Senhor. As distrações que muitas vezes nos atrapalham de contemplar o Senhor. E você vai ouvir essa noite que a palavra contemplar, ela fala de você olhar fixo para alguém ou para alguma coisa e permanecer com os olhos como que se estivesse admirando aquilo ali. Com um olhar de admiração. Olhando fixo, admirando e cada vez mais desejando estar mais perto. Porque você olha e admira, então você deseja se aproximar mais. Ter um relacionamento mais íntimo, estar mais próximo. O texto que a gente vai ler essa noite, lá em Êxodo, capítulo 33, você achou aí Êxodo 33, a partir do verso 12, é um texto assim, bem conhecido nosso, né? Quando Moisés ele faz um pedido assim, ousado, corajoso, porque a gente vai ver que a pessoa para pedir o que Moisés pediu tem que ter realmente coragem. E não é que Deus guarde essas pessoas assim, né? Que vai lá no ponto assim, sabe o que quer.
Não é aquela pessoa aleatória, mas é aquela pessoa intencional. Ela sabe o que ela quer. Deus responde pessoas assim. Deus gosta de pessoas assim. Que não fica assim enrolando, que vai direto ao ponto. Sabe aquela pessoa que vai direto no ponto? Ó, o negócio é esse, assim, 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 assim. Desculpa usar esse linguajar. A parada é essa, assim, assim, assim. O papo é assim, é esse aqui. Deus gosta de pessoas assim, que vai direto ao ponto. Moisés aqui, ele vai fazer um pedido a Deus, ele vai rogar, né? Vamos ler então, a partir do verso 12, que vai falar assim: e Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, faze subir este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. E tu disseste, conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber o teu caminho, e te conhecerei, para que ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. Disse, pois, no caso Deus está dizendo para Moisés, a minha presença irá contigo e te darei descanso. Então Moisés vai dizer para Deus, se a tua presença não fores conosco, não nos faça subir daqui. É uma oração, é um rogo. Moisés está rogando a Deus pela sua presença. E o interessante é que a gente vai ver desde o início, quando Deus tira Israel do Egito, a gente vai ver a presença de Deus ali conduzindo o povo, guiando o povo. Deus, quando tira eles do Egito, poderia levar pela rota que era a rota que todo mundo usava, que era passar pela terra dos filisteus, mas Deus muda o caminho deles e leva por uma outra rota, uma rota que era mais longa, ou seja, o caminho ficou mais longo. Aquilo que parecia assim tão perto, agora ficou um pouco longe, porque Deus quis poupar o seu povo de ver a guerra e ter vontade de voltar ao Egito. Aliás, você vai ver, volta e meia, esse povo com esse desejo, né? Interessante que quando eles estavam no Egito, eles eram escravos, eles queriam ser libertos da escravidão. E uma vez libertos da escravidão, eles querem voltar para o Egito. Vai entender, né? As pessoas, hoje em dia, eu estava falando com a Jaciara hoje, a pessoa tem que fazer faculdade de psicologia, psicanálise, como é que sobre emocional, essas coisas assim, porque é difícil você entender às vezes as pessoas. Porque o povo estava ali clamando a Deus para ser liberto, para sair da escravidão. E uma vez que eles saíram, eles querem voltar de novo para o Egito. E esse povo vai pedir isso várias vezes para Deus, e mesmo assim Deus continua conduzindo aquele povo. Então, às vezes, mesmo Deus na condução da sua vida, dirigindo a sua vida, não significa que as coisas vão acontecer assim tão rápido. Eu não sei se essa notícia você queria ouvir essa noite, né? Às vezes ele vai alongar o caminho, né? Às vezes você vai até pensar, mas não era mais rápido ir por aqui? Essa é a rota que todo mundo usa. O fulano de tal, o Senhor lembra do fulano? O fulano foi por aqui e já chegou. O Beltrano já está lá, já chegou, já alcançou. E eu ainda estou aqui. Aí Deus vai falar para você, igual a nossa mãe falava, né? Mas olha, o fulano é o fulano, você é você. Você é você, contigo é um outro negócio.
É um outro negócio. O fulano é o fulano. Só que às vezes a gente quer comparar, né? Fazer comparações. Porque foi tão rápido. Mas se Deus está me conduzindo, por que está demorando? Porque Deus está te esticando. Ele está te preparando. Ele não quer te levar, ele não quer te introduzir na terra que ele tem para você de qualquer jeito. Ele está preparando você, ele está te alongando. Para que depois você venha assim se exercitar na terra. Ele está te alongando primeiro, ele está te preparando para você chegar lá. E Deus estava ali com aquele povo, conduzindo o povo. De dia na nuvem, de noite na coluna de fumaça. Guiando o povo. E chega nesse momento aqui, Moisés, ele vai ser bem específico. Deus havia falado com ele aqui no início do capítulo 33, que Deus ia mandar um anjo. Deus falou assim, eu vou mandar um anjo. Eu vou mandar um anjo e vou expulsar todos os cananeus da terra e vou dar a terra para vocês. Deus está prometendo um anjo ir adiante deles e está prometendo sinais e maravilhas, porque eles não iam precisar guerrear para tomar a terra. Se você ler o texto, é exatamente isso que Deus fala. Eu vou colocar para fora os cananeus, vocês não vão precisar guerrear, não precisa fazer nada. O anjo vai adiante de vocês. Talvez se fosse hoje, né, a gente que tem um pé assim meio pentecostal, o anjo não, vai, o anjo vai. Não, quero ver o anjo. Eu quero ver o anjo. Na nossa época de mocidade, né, a gente orava e tinha uns irmãos que ficavam assim, né, o irmão tinha visão, o outro era arrebatado. Aí o irmão falava que viu isso, viu aquilo outro. O outro falava, ó, tem um anjo diante de você agora e com a espada desembainhada. Tu tá enfrentando. E eu creio nessas coisas, tá, irmãos? Eu não duvido disso não, eu creio. Ali, ó, de todo o coração. Aí, irmão, não quero ver o anjo, queria ver esse anjo. Moisés falou, não. Se a tua presença não for, a gente não vai. Se a tua presença não for com a gente, Deus falou, vou mandar o anjo e vou expulsar os cananeus. Vocês não vão precisar guerrear, não vai fazer nada. Eu vou tirar eles da terra e vou colocar vocês na terra de vocês. Está fechado assim, Moisés? Talvez se fosse comigo com você, a gente está fechado. Não precisa fazer nada, só entrar na terra. Moisés, não, eu não quero assim não. Como eu falei para vocês, às vezes Deus ele deixa claro na Bíblia que esse tipo de pessoa chama a atenção dele. Não, Senhor, eu não quero assim. Eu não quero que tu envie um anjo. Eu troco a presença do anjo pela tua presença. Eu prefiro a tua presença. Eu quero que o Senhor vá conosco. Eu não quero anjo. O Senhor não precisa operar sinais e maravilhas. Eu troco os sinais e maravilhas pela tua presença. Eu prefiro a tua presença. O desejo de Moisés aqui é bem claro. Ele não quer abrir mão. Deus faz como se fosse uma proposta para ele. Eu vou enviar o anjo e vocês vão lá para a terra. Ele, não, eu não quero isso. Eu não quero desse jeito. Camarada corajoso, né? Talvez se fosse eu e você, tá bom, Senhor. Então, já que o Senhor está dizendo assim, o Senhor está falando desse jeito assim, que vai mandar o anjo, tudo bem. Deus gosta de pessoa assim. Não, eu não vou querer assim. Eu quero a tua presença.
Se o Senhor não for, não nos faça nem sair daqui. A gente não vai sair do lugar. Se o Senhor não for, a gente não sai daqui. Ou o Senhor vai, ou a gente fica com o pé arredado aqui. E agora? Camarada, desculpa a expressão, desculpa a expressão mesmo, ele era sinistro, né? Moisés era estranho pra caramba. Se o Senhor não for, a gente não vai nem botar o pé, não vai sair nem daqui. Então, já que o Senhor não vai, então também a gente não vai. E agora? E aí, tu vai? Vai com a gente ou não? Deus falou também, tá bom, a minha presença vai com vocês. Moisés, ele já sabia o caminho, ele sabia o destino, ele sabia para onde ele ia. Só que, dentre essas coisas todas, ele prefere a presença de Deus. Quando ele pede para Deus aqui, rogo-te que me faças saber o teu caminho. Lá no Salmo 103, no verso 7, Davi vai falar que essa oração aqui foi respondida. Salmo 103, verso 7. Ele vai falar que Deus revelou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Essa oração foi respondida porque Deus revelou a Moisés. E toda revelação, ela traz um peso de responsabilidade. Uma vez que Deus descortina algo para mim e para você, porque descortinar, revelar, é exatamente isso, tirar a cortina. É como se tivesse uma cortina aqui e tivesse algo ali atrás e você não conseguisse ver, e Deus tirou a cortina para você. Olha, é isso aqui, ó. Isso é uma revelação. E uma vez que as coisas são descortinadas diante de nós, isso gera uma responsabilidade. Eu preciso corresponder àquela revelação que Deus me deu. Eu preciso corresponder àquele caminho que Ele me mostrou. Porque agora eu tenho uma responsabilidade diante disso. Não veja isso como algo que é pesado, que é ruim, mas realmente gera uma responsabilidade. Uma vez que foi revelado para mim e para você, o caminho que Ele tem para mim e para você, aquilo que Ele tem para mim e para você, uma vez que Ele descortinou, Ele trouxe para mim e para você também uma responsabilidade. Porque Ele fez conhecido os seus caminhos para mim e para você. Ele revelou. E Moisés, ele sabia para onde ele tinha que ir, ele sabia o caminho, só que ele vai falar, não, se tu não for, se a tua presença não for, não nos faça subir daqui. Eu queria te perguntar essa noite se você está disposto também a trocar aqueles lugares que você já planejou em chegar. Você até sabe o caminho para chegar. Você sabe fazer para chegar lá. Se você está disposto a abrir mão disso por causa da presença de Deus na sua vida. E toda vez que eu falar presença de Deus, eu quero que você entenda como relacionamento. Porque a gente vai ver que teve muitas pessoas que chegaram até o lugar desejado. Dependeram da presença de Deus para chegar naquele lugar, mas uma vez que chegaram lá, acharam que já sabiam fazer, né? Já não tinha aquela total dependência, porque essa palavra rogar aqui, ela fala também de um pedido como alguém que está dependendo de algo. Alguém que precisa de alguma coisa. A palavra rogar aqui
É exatamente isso. Alguém que está pedindo algo que ela necessita muito. E ela está dizendo mais ou menos assim: por favor, eu te imploro que você faça isso por mim. Então, se você olhar, você vai ver muitas pessoas que chegaram até em alguns lugares, que queriam, que planejaram, seja ministerialmente, seja no trabalho, em outras coisas. E até chegar naquele lugar, eles eram totalmente dependentes da presença de Deus. Mas uma vez que chegaram lá, eles acharam que já sabiam fazer sozinho. A gente vai ver muitas coisas em relação a ministério, muitas pessoas que chegaram nesse ponto, chegaram num lugar e tiveram a coragem de achar que chegaram ali por causa deles. E é terrível isso, quando a gente pensa que chegamos ali, Deus não é contra o esforço humano, mas todo esforço humano sem Deus é em vão. É isso que fala no Salmo 127, se o Senhor não edificar a cidade, em vão trabalham aqueles que edificam. Deus não é contra o esforço humano, mas todo esforço humano sem Deus vai ser em vão. Você vai até chegar lá, vai até construir, mas vai ser em vão. Se Deus não edificar, se Ele não lançar o fundamento, e fundamento fala da primeira coisa, se Deus não for o primeiro, se Ele não for o centro, quando você chegar lá, vai ser em vão. Então muitas pessoas se perderam, por quê? Porque trocaram a presença de Deus pela performance. Trocaram a presença de Deus por isso, por aquilo, ou por estratégia. Hoje eu estava conversando com a Jaciara, vindo no carro, e falei com ela que a pessoa estava comentando de um jovem que foi pregar numa igreja, e lá ele abriu a Bíblia e pregou a Bíblia no culto jovem. Aí o outro irmão falou: mas você tinha que ter chamado um irmão daquele do Shébia, né? Daquele do manto de Comanaia, que tinha que a tampa da chaleira ia voar. Eu falei para ela: olha, se a exposição das Escrituras não faz mais arder o meu e o seu coração, tem alguma coisa errada com a gente. No caminho de Emaús, é isso que eles falam. Não nos ardia no coração quando ele expõe as Escrituras. Se isso aqui não arder mais no meu e no teu coração, tem alguma coisa que está... Se só quando eu senti um arrepio que ardeu no meu coração. A presença de Deus vai muito além do arrepio. Deus não quer apenas um arrepio, Ele quer relacionamento. Ele quer intimidade, Ele quer interagir comigo e com você. Essas pessoas se perderam, porque acharam que... E Moisés era um cara inteligente, ele conhecia o caminho, conhecia o deserto, mas mesmo assim ele se mostra totalmente dependente da presença de Deus. Se nessa noite a gente chegar a esse ponto, que a nossa maior necessidade é a presença de Deus, e a gente fizer de tudo por ela, aí a gente está bem. A gente está legal.
Se no final a gente chegar nessa conclusão, porque as pessoas confundem muito a presença de Deus com ganhar as coisas. A religião ensinou para mim e para você que a presença de Deus é onde você vai para receber as coisas, para ganhar as coisas. Você vai lá para ganhar. Você sabia que na Bíblia está escrito que quem propôs uma adoração, um culto, um relacionamento para ganhar alguma coisa foi o diabo? O diabo falou para Jesus: se prostrado você me adorar, eu te dou tudo. Só que a religião ensinou para a gente, muitas vezes, a buscar as mãos de Deus e não a face dele. Essa é uma das questões hoje. Que as pessoas se acostumaram a ir para a igreja para ganhar as coisas. Tem um livro muito antigo, Os Evangelhos, que jamais Paulo pregaria. Olha o nome do livro, Os Evangelhos, que jamais Paulo pregaria. Ele fala que as pessoas colocam a igreja como se fosse um supermercado, Jesus como se fosse um Papai Noel ou um gênio da lâmpada que vai realizar todos os seus desejos. Ele vai vir com um saco de presente passando aqui. Porque você veio aqui hoje, ele vai passar aqui. Não, irmãos. A presença de Deus não é para a gente ganhar coisas. É para a gente perder coisas. Ergue alas que se você entender isso essa noite aqui, irmãos, a gente está resolvido. Se você entender que a presença de Deus não é para você ganhar coisas, é para você perder coisas. A gente fecha aqui agora, irmão. Você entender isso. Você compreender que você precisa da presença de Deus, não é para ganhar as coisas, mas é para perder. A presença de Deus exige de mim e você renúncia. Lá no Salmo 132, tem como colocar aqui? Não? Salmo 132 vai falar sobre Davi, o desejo que ele tinha pela presença de Deus, que leva ele renunciar às coisas, abrir mão das coisas. Bota, acho que a partir do verso 2, por gentileza. 3. Certamente que não entrarei na minha tenda. Ó, não entrarei na minha tenda. Na tenda de minha casa. Não subirei à minha cama. Verso 4. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras. 5. Enquanto não achar um lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Ele está falando da Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus. Davi está dizendo para ele mesmo, 4 vezes não. Ele falou, não, eu abro mão disso por causa da tua presença. Eu abro mão daquilo também por causa da tua presença. Eu renuncio isso por causa da tua presença. Porque o que eu mais quero é a tua presença. A presença de Deus leva eu e você para o campo de renúncia. Não é para ganhar, é para renunciar. Quem tem sede da presença de Deus, de um relacionamento mais íntimo com Deus,
ele vai entender que ele vai precisar renunciar a uma porção de coisas. Que ele vai precisar abrir mão de uma porção de coisas. A renúncia, ela faz parte da vida daqueles que amam a presença de Deus. Perder coisas faz parte. Abrir mão de coisas faz parte daqueles que desejam mais e mais da presença de Deus. De desfrutar de um relacionamento mais íntimo com Ele. O culto no Antigo Testamento era baseado em sacrifícios. Aí vem Davi no Salmo 51 e fala que ele até poderia oferecer sacrifícios a Deus. Mas o sacrifício que Deus quer é um coração quebrantado e contrito que Ele não vai desprezar. Ele não vai desprezar um coração quebrantado e contrito. Uma pessoa totalmente rendida a Ele. Uma pessoa que se rendeu totalmente, que se entregou totalmente a Ele, Deus ele não vai resistir. Aí vem Paulo e fala que na nova aliança, o culto ele é baseado na entrega do meu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então quando ele fala de entregar o corpo em sacrifício, ele está fazendo uma alusão ao Antigo Testamento que falava de um altar, onde o animal era colocado em cima do altar e era imolado, ele morria em cima do altar. Então no culto, para você entender melhor, eu não venho para ganhar, eu venho para morrer. No relacionamento, quando eu cultuo Deus em casa, eu não cultuo para ganhar as coisas, eu cultuo para morrer para mim mesmo, morrer para as minhas paixões, morrer para os meus desejos carnais. É para isso que eu adoro, é para isso que eu cultuo ao Senhor, não é para ganhar. Não, altar é lugar de morte. Altar é onde eu subo para morrer. Morrer para as minhas vontades, morrer para os meus desejos. Por isso que Paulo fala que é um culto racional. Ou seja, eu sei o que eu estou fazendo lá. No Antigo Testamento, o animal ele não sabia, ou melhor dizendo, quando ele era levado para ser sacrificado e ele era amarrado no altar, por isso que ele era amarrado, porque senão ele ia fugir. Você não precisou vir amarrado aqui essa noite. Você veio para cá sabendo o que você ia fazer aqui. Racional, você sabe o que você veio fazer. Você sabe que precisa se oferecer em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não precisa ninguém te pegar a força e te colocar no altar. Você se oferece. Então a gente precisa quebrar essas questões que a gente aprendeu há muito tempo atrás. Que a presença de Deus é onde você vai receber alguma coisa, você vai ganhar alguma coisa, não. A presença de Deus é onde eu estou para morrer para mim mesmo. Morrer para os meus desejos, para as minhas paixões. Você nessa noite está realmente disposto a isso? A colocar a sua vida no altar como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A renunciar pela presença de Deus, por causa da presença de Deus. Davi no Salmo 27, no verso 4, ele fala algo interessante. Uma coisa eu desejei do Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida,
Davi não estava falando de um templo, porque o templo não tinha sido construído. Davi não estava falando de paredes, ele estava falando de relacionamento. Ele está falando de um desejo de morar, de habitar com o Senhor todos os dias da sua vida. É isso que ele está dizendo, que ele manifestou esse desejo, esse anseio de estar com o Senhor todos os dias da sua vida, para contemplar a formosura do Senhor. Contemplar, como eu disse no início, é difícil hoje, por causa das distrações. A gente se distrai com tanta coisa e troca tantas coisas pela presença de Deus. São tantas as propostas, basta você mexer um pouquinho aqui nessa coisinha maravilhosa. E daqui a pouco, quando você viu, você já passou 2 horas aqui. 2 horas aqui. E você não ficou nem um tempo, ainda que você, sabe, às vezes tem aquele tempo que você não precisa nem falar nada para o Senhor, sabe? Eu já fiquei assim, desculpa falar assim, chapado algumas vezes assim, de não falar nada. Só falar, eu tô aqui. Tô aqui. Eu vim para o encontro hoje, eu tô aqui. Cheguei aqui, tô aqui. E eu não precisava falar muitas coisas não, irmão. Eu só falava, eu tô aqui, eu cheguei, eu tô aqui para o encontro. Tô te esperando aqui. Aleluia! Eu quero o Senhor, eu quero você. Eu tô aqui. Sabe, às vezes não precisa muitas palavras na oração, não. É só você se apresentar para Ele. Se apresentar para Ele de madrugada e falar para Ele, Senhor, estou aqui. Eu acordei e vim para cá agora porque eu quero ficar contigo aqui um pouco. Eu estou aqui. Fica comigo aqui. Sabe? Não precisa palavras bonitas, não. Não precisa você fazer teologia para orar, para falar com Deus, não. É só você chegar no seu lugar secreto e falar para Ele, eu estou aqui, eu cheguei. Eu vim para cá essa hora, 3 horas da manhã, por causa do Senhor. Eu estou aqui. Sabe? Se a gente sair daqui essa noite com esse desejo, com esse fervor, valeu a pena, irmãos. Não troque a presença de Deus por nada. Deus chamou eu e você para o relacionamento. Não foi para fazer as coisas. Deus nos chamou para se relacionar com Ele, para estar com Ele. O problema que a religião ensinou para mim e para você é que Deus te chamou para fazer uma porção de coisas. Uma porção de coisas. Você sabia que é perigoso trabalhar para Deus sem Deus? Jesus falou que naquele dia muitas pessoas vão falar assim, olha, no teu nome eu fiz isso, eu preguei, eu expulsei demônio, eu fiz sinais e maravilhas, todas as coisas que os pentecostais gostam, sinais e maravilhas. Falei em línguas estranhas, tampa da chaleira voou, e Jesus vai olhar, mas eu não te conheço. Eu não conheço você. Por isso que eu falo, trabalhar para Deus sem Deus é perigoso demais. É melhor você priorizar o relacionamento com Ele do que fazer as coisas. Porque na presença dEle, Ele vai te direcionar para aquilo que tem que ser feito. Você não vai trabalhar em vão. A presença de Deus, ela te direciona. Ela aponta o caminho para você, ela te direciona.
ela te estabelece no lugar que Ele quer para você. E se você continuar dependendo da presença dEle, você permanece naquele lugar. Porque o mais difícil não é chegar no lugar, o difícil é permanecer no lugar. E muitas pessoas não permaneceram porque deixaram de contar com a presença de Deus. Lá no Salmo 24, que foi lido no domingo passado, vai falar: quem subirá ao monte do Senhor e quem há de permanecer no seu santo lugar. Subir não é difícil, porque você sabe o caminho, você sabe onde você quer chegar. Agora, para permanecer, a questão é essa, permanecer. E uma das coisas mais difíceis que eu hoje identifico na igreja numa totalidade é exatamente essa. Permanecer. É esse verbo, permanecer. Porque as distrações são muitas coisas. A gente está muito acelerado e não é uma aceleração de Deus, irmãos, tá? Eu acredito que tem uma hora que Deus ele acelera os nossos passos, como ele fez com Davi. Que Davi vai dizer que Deus desembaraça o caminho dele e dá aos pés dele a ligeireza das corças. Estabelece ele nas alturas. Eu não estou falando dessa aceleração, estou falando de uma aceleração que não é de Deus, que não vem de Deus. Muitas vezes não é Deus que está acelerando eu e você, não. É o mundo. As coisas estão muito rápidas. Ninguém tem mais paciência para ficar ali 10 minutos. Você já reparou que quando você está escutando o áudio, assim como eu também, e você já pega o áudio, já bota lá no 2, né? Pro 2. Porque você está sempre com pressa. É aí que o diabo está levando vantagem sobre mim, sobre mim e sobre você. A gente está sempre com pressa. A gente acorda na hora certa, está sempre com pressa. Essa noite eu não vim falar para você acelerar, mas para você tirar o pé um pouco do acelerador. Porque para contemplar, você precisa tirar o pé do acelerador. Você não vai conseguir contemplar com o pé no acelerador. Porque para contemplar exige tempo. Exige tempo para você fixar os seus olhos e ficar admirando, olhando com admiração. E por você admirar, você quer ficar mais perto, mais próximo. Você quer passar mais tempo porque você admira. Você olha e admira, não é assim? Quando você admira uma pessoa, você não quer ficar mais próximo daquela pessoa o máximo possível? Contemplar isso é você olhar admirando e falar: não, eu quero ficar mais perto de você. Eu preciso ficar mais perto de você. Porque a tua presença me agrega valores. A tua presença traz coisas boas para a minha vida. Eu preciso estar mais próximo de você. Que nessa noite você possa entender que a presença de Deus, ela vai trazer direção para a sua vida. Ela vai trazer direção, ela vai te levar para o lugar certo. E uma vez no lugar certo, se você continuar, grava bem isso, se você continuar dependendo da presença, você permanece naquele lugar. Porque o dia que você achar que uma vez que você chegou, você já sabe tudo, o que Moisés está pedindo aqui é exatamente isso. Ele está pedindo a presença como alguém que depende, alguém que precisa muito.
Então comece a tirar o pé do acelerador. Queria orar com você essa hora. Eu creio que Deus já falou no teu coração. O que eu acho lindo no Salmo 132 é que enquanto Davi está preocupado ali com a presença de Deus, porque aquele contexto ali tem a ver quando Uzá coloca a mão na arca e ele morre. E Davi está preocupado em achar um lugar para colocar a arca. Só que quando você vai ler isso lá no livro das Crônicas, que enquanto Davi está preocupado com a presença de Deus, sabe o que Deus faz com ele? Deus presenteia ele com um palácio. Porque o rei Irão, o rei de Tiro, envia carpinteiros, envia pedreiro, envia madeira e fala assim, ó, vai lá e constrói uma casa para Davi. Eu achei lindo isso hoje. Ele está ali preocupado com a presença. Ele está gastando o tempo dele com a presença. Ele não está gastando o tempo dele com outras coisas, ele está gastando com a presença. Enquanto ele gasta com a presença, Deus está olhando para a necessidade dele, Deus está olhando para aquilo que ele precisa. E Deus move um coração de um rei e fala, vai lá e constrói um palácio para ele, constrói uma casa para ele. O coração de Davi é lindo demais, esse amor, esse zelo pela presença de Deus. Quando ele peca, ele não pede para Deus, não me tira a coroa, não me tira o trono, não. Ele não fala, não me tire o trono, não me tire a coroa, não. Não retire de mim a tua presença. Porque eu sou pobre, miserável. Não retire de mim a tua presença. Não retire de mim o teu Santo Espírito. É da presença que nós precisamos, irmãos. Você só precisa estar tempo com Ele. Só isso. Se a gente entender isso essa noite, a gente vai resolver muitas coisas na nossa vida. A gente vai andar na mão certa. A gente não vai ficar correndo atrás das coisas. A gente não vai inverter a mão, como Jesus disse. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. A gente vai andar na mão certa. A gente vai ir na direção certa. O que eu e você precisamos é de estar com Ele, de se apresentar a Ele todos os dias e falar para Ele, Pai, eu cheguei, eu estou aqui, eu só quero a Ti, eu só quero o Senhor. Pode me tirar tudo, mas não tire a Tua presença. Eu perco tudo, mas não quero perder a Tua presença. Eu perco amizades, eu perco tantas coisas, mas eu não quero perder a Tua presença. Porque o dia que eu perder a Tua presença, eu estou perdido. Se eu perder a Tua presença, eu estou desorientado. Se eu perder a Tua presença, eu não tenho mais direção. Eu não sei mais o que fazer. Eu não sei mais como me mover. Porque a Tua presença traz movimentação.
A tua presença nos move. A tua presença não nos deixa estagnados, parados. A tua presença